Voltamos. Nesse bloco, o nosso assunto é gestão do tempo. Antes, nós vamos ter algumas dicas sobre motivação para que você passe o ano ainda melhor. Bem, algumas dicas interessantes para que você possa transformar o ano de 2011 em um ano de maior sucesso profissional e pessoal. Em primeiro lugar, é interessante que você possa verificar as suas gavetas, tanto da sua casa, do seu guarda-roupa, quanto do seu ambiente de trabalho, e retirar tudo aquilo que você não mais precisa e que você não tem mais utilidade nenhuma para esse ano, porque aonde tem o velho, não cabe o novo. Em segundo lugar, é importante que você pense no que você não realizou no ano anterior, para que você possa realizar essas metas esse ano. Procure colocá-las num papel, sendo elas profissionais ou pessoais, e colocar prazos em que você pretende realizá-las. Seja para o meio do ano, para o final do ano, mas sempre focado nessas metas. Que você tenha esse papel em algum local bem visível para que você não perca isso de vista. Bom, Ada, acho que essas dicas podem auxiliar as pessoas, pelo menos um pouquinho, para a mudança nesse ano, né? Eu penso que sim. Eu penso que você poder ouvir as dicas e refletir sobre elas já vai ser bem interessante. A pessoa tem que, a partir disso, ela tem que realmente fazer algumas mudanças, né? E tem que ser mudanças pessoais. Realmente tem que partir de cada um e do esforço de cada um. Bom, pensando na questão da gestão do tempo, muitas pessoas têm dificuldade para se organizar com relação a tempo. Quais são as dicas aí? Vamos voltar para a questão de dar dicas para as pessoas de como se organizar para conseguir um resultado melhor, mais tempo para lazer. Eu penso que esse termo de gestão do tempo, ele é um pouco equivocado à medida em que o tempo ele é o mesmo, né? Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, quem está nos assistindo tem 24 horas do dia para poder se organizar, aproveitar, viver o dia, enfim. O que muda quando você fala em gestão de tempo é a gestão do seu comportamento. É o seu comportamento que tem que mudar em relação à forma que você está gerindo o seu tempo. Então, a grande reflexão é essa. Normalmente eu digo para os meus clientes para que eles façam assim uma descrição do dia, de um dia deles, do momento que eles acordam até o momento em que eles vão dormir e de preferência de uma semana. Durante essa descrição, a gente consegue perceber, depois através da leitura disso, onde essa pessoa está deixando alguns gaps que ela poderia estar aproveitando de forma melhor. Quer dizer, onde é que ela está... esses gaps? Que ela está perdendo este tempo, né? Os gaps, geralmente, hoje, eles são muito ligados à parte de tecnologia, né? Em que você fica muito tempo lendo e-mails, redes sociais, em que você também acaba ficando bastante, de uma forma ou de outra, a internet no geral, MSN. Então, a dica sempre é a seguinte: não abra o seu e-mail logo pela manhã, não seja a primeira coisa que você vai fazer pela manhã, porque ali você já vai encontrar assim, uma série de pessoas te solicitando outras coisas, e você já deixa de fazer o teu trabalho, aquilo que você veio programado, para estar atendendo a essas solicitações, que na verdade não são as suas prioridades. São coisas que vão tirando do foco. São coisas que vão te tirando do foco. O uso das redes sociais também durante o dia de trabalho, ele é interessante, mas ele também tem que ser pausado, ele tem que ser pensado para que você não perca tempo, né, com isso. Outra coisa que faz com que você perca muito tempo, principalmente no ambiente de trabalho, é conversa paralela de alguns colegas que vêm até a sua sala ou vêm até a sua mesa e propõem conversar de algumas outras coisas. A fofoca, né, que geralmente se perde muito tempo em ambiente de trabalho simplesmente por comentários, então é uma coisa que você deve evitar, né? Eu penso que se não há nada interessante para você falar, é melhor que você não fale nada, mas você tem que tomar cuidado, porque são armadilhas. Às vezes a pessoa chega, senta com uma proposta, e a hora que você vê, você está envolvido naquilo, né? E não consegue falar não. E o tempo acaba correndo. Outra coisa importante é você saber delegar.
né? Se você tem com você uma equipe, se você é um líder, ou mesmo se não é um líder, mas você tem um par que trabalha com você, o que é que depende exclusivamente de mim, que é do meu trabalho, que eu preciso fazer, e o que é que eu devo delegar, que uma outra pessoa pode fazer, para que eu não fique perdendo tempo em fazer certas atividades, não que elas não sejam importantes, mas que elas podem ser feitas por uma outra pessoa. E há pessoas que elas querem tomar conta de tudo, né? Elas têm essa necessidade de centralização. E com isso elas não fazem tudo o que tem que fazer, né? Não conseguem delegar para outras pessoas, porque às vezes não confiam no trabalho do outro. E acabando o dia, elas estão assim, com tudo que tinha para fazer ainda por fazer, quer dizer, o principal, porque ela não conseguiu dividir o trabalho e confiar nesse profissional. É óbvio que para delegar, você tem que saber delegar. Você tem que conhecer para quem que você está dando aquela tarefa. E de que jeito você está dando aquela tarefa. Justo, aí você tem que conhecer bem as pessoas da sua equipe para ver quem vai ser capaz de cumprir aquilo de forma eficaz, não do seu jeito, porque do seu jeito ninguém vai fazer. Né? Então você tem que se livrar desse desejo de que tudo saia como você realmente quer fazer. Acho que essa é uma dica para as pessoas que têm essa dificuldade para rever e reavaliar essa postura. Porque é muito complicado, né? Estar num ambiente de trabalho e tentar fazer tudo a seu modo, tudo tem que passar por ele e acaba dificultando para todo mundo. Você tem que acompanhar. É lógico que você não pode delegar e não olhar mais o que a pessoa está fazendo, né? Orientar, acompanhar. Que com o tempo você vai ficando mais tranquilo em relação àquele trabalho e vai sobrando tempo para as suas prioridades. E por último, uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que você acaba, brinco sempre, que você acaba pegando trouxinhas que não são suas. Que a pessoa acaba chegando ali na sua sala com um problema e diz, olha, eu estou aqui com um problema, com uma coisa que eu não consigo resolver. E se você tem esse perfil centralizador e esse desejo de fazer tudo, você vai dizer para a pessoa assim, não, deixa aqui que eu resolvo. E aí o dia todo alguém vai deixando alguma coisa, né, ali para você resolver. E no final do dia, você ainda está, além das suas atividades, você ainda está com uma série de atividades que não são suas. Então, é importante que você possa devolver essa trouxinha para a pessoa, né? De forma educada, é óbvio, é um saber dizer não de forma educada. Dizer, olha, eu acredito que você tem a capacidade de resolver isso, eu posso até te ajudar de uma outra forma, mas no momento eu não posso ficar com isso para mim. Porque as pessoas, quando elas percebem uma brecha para jogar a responsabilidade, elas jogam, é próprio do ser humano. Então, eu acho que vigiar essas atitudes do dia a dia, as suas atitudes e as atitudes de quem está em volta de você, né? Como é que está esse ambiente em volta de você, é que vai fazer com que te gere tempo extra. Não só para fazer o seu trabalho, mas para que você tenha mais diversão, para que você tenha tempo para cuidar da sua saúde, para que você tenha tempo para cuidar, enfim, dos amigos, da família e ficar bem mais satisfeito com a sua forma de agir, né? E que acabam ficando em segundo plano devido a essa sobrecarga de trabalho, né? Justamente. Muitas vezes a gente acaba pegando um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, sem conseguir falar não para o outro. Será que eu estou conseguindo algum avanço, né? Alguma melhora no meu posicionamento diante da minha vida? Porque quando a gente não consegue dentro do trabalho, isso também é uma coisa que acontece em casa, né? Sim. Não é um ser humano no trabalho e um outro fora dele. As pessoas, elas são muito parecidas em todas as situações da vida, né? Eu penso que uma agenda, e costumo dizer para o pessoal, uma agenda semanal, porque uma agenda individual de cada dia você não consegue ver a semana toda. Numa agenda semanal você consegue marcar seus compromissos e consegue perceber aonde você ainda tem espaços extras e aonde você está sobrecarregando os seus espaços. Então, é o que você disse, às vezes sem querer você marca 2 compromissos no mesmo horário, ou você não avalia bem se vai dar tempo de terminar aquela reunião e estar em determinado lugar, qual foi o tempo que te sobrou de almoço.
Então, você tendo uma agenda semanal, você consegue visualizar melhor a semana. E com isso você consegue distribuir melhor as suas atividades e gerir melhor o seu tempo. Pensando mesmo nessa questão da organização já, né? De como... Tá aí a dica com relação à agenda, que eu acho que é super interessante, para que você possa organizar a sua vida de uma forma mais interessante. Agora, pensando um pouquinho na questão das crianças e de como elas agem. Muitas vezes a gente vê as crianças perdendo tempo com um monte de coisa. E muitas vezes também a gente vê que os pais têm muita dificuldade de ensiná-las a agirem diferente. De que forma que os pais podem atuar aí ajudando as crianças a melhorarem o uso do tempo, a questão de pensar positivamente, de ter uma motivação? Eu penso que essa questão ela é um pouco complexa, porque você tem que compreender como é o funcionamento desses pais. Como esses pais eles aproveitam o próprio tempo, ou como eles foram educados nestas questões, né? De ter horário para determinadas coisas, de ser ou não pontual, da importância de você manter um compromisso, de não postergar uma tarefa, quer dizer, de você entregar realmente aquilo que você promete. Então, acho que tem que passar primeiro pelos pais essa avaliação, para que depois ele compreenda que já dentro da rotina da criança, ela precisa desses horários, ela precisa dessas regras, para ela saber que de determinado horário a determinado horário ela vai estar no colégio, e depois ela vai ter um horário para descansar, um horário para estudar, um horário para se divertir. Não, para computador você vai ficar X de tempo, um horário para exercícios ou para algum outro tipo de atividade que a criança tenha, né, de algum outro curso. Então, eu acho que o principal é que a criança já se acostume, ela cria este hábito, que é o que a gente estava falando, porque vai ficar muito mais fácil que ela mude esse hábito enquanto adulta do que ela já adquirir esse hábito de pequena. Se ela já tiver. Isso, de poder realmente avaliar o tempo e conseguir fazer as suas tarefas, né? E entender que não há mágica, né? E que tem que ter um pouquinho de frustração, porque você tem o dia e você tem várias tarefas e você precisa cumprir isso para que seu dia termine de forma ideal. Bom, Ada, eu queria agradecer a tua presença, muito obrigada. E para você aí de casa, ficam as dicas que a Ada trouxe pra gente, para que você possa ter um ano mais interessante. Bom, eu queria agradecer a Carmo Móveis e a Laveste Modas e a você aí de casa por estar novamente com a gente. Obrigada pelo carinho de alguns dos nossos telespectadores, obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido. Carlos, a sua pauta vai sair, fica aguardando que a gente já está deixando ela pronta. Um beijo para vocês e até a próxima semana.